Era uma tarde quente de sexta-feira, quando André, com o paletó perfeitamente alinhado e o olhar fixo na tela de seu celular, preparava-se para o coquetel anual de sua empresa. Era o tipo de evento onde os negócios e as relações pessoais se entrelaçavam de maneira quase imperceptível e, por mais que André não quisesse admitir, ele se sentia confortável nesse ambiente de fachada. Ele sabia que seu casamento com Fernanda estava em ruínas, mas nada parecia mais fácil do que manter a fachada. Em suas mãos, no entanto, estava uma oportunidade arriscada. Ele havia convidado Laura, sua amante, para acompanhá-lo naquela noite. Laura, uma mulher jovem e deslumbrante, estava ciente do jogo. Eles se encontraram há meses e, desde então, André não conseguiu resistir à atração por ela. Ela era a fuga perfeita para a monotonia de seu casamento, e por mais que soubesse o quanto isso poderia colocar tudo a perder, ela se sentia especial no mundo de André. Para ele, Laura representava algo simples e excitante, longe das obrigações e responsabilidades que Fernanda impunha. Enquanto André se arrumava para o evento, Fernanda estava em casa, mas sua mente estava longe. A mesma noite que ele aguardava com tanto ânimo era para ela apenas mais um capítulo de uma história sem respostas. Fernanda havia começado a notar os sinais, o comportamento distante de André, os telefonemas misteriosos, os olhares vazios. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia no fundo da alma que algo estava errado. Ela começava a juntar as peças, com um instinto feminino que, por mais que ela quisesse ignorar, nunca falhou. Ela já havia tomado uma decisão. Embora ainda não soubesse todos os detalhes, algo dentro dela a forçou a agir. Ao invés de aparecer sozinha no evento, como de costume, ela decidiu ir acompanhada de Carlos, o CEO da empresa rival. Carlos era, de certa forma, uma presença imponente, bem-sucedido, poderoso e o tipo de homem que chamava a atenção por onde passava. Não era apenas um gesto de vaidade ou de vingança. Fernanda sabia o quanto Carlos era importante, e ela também sabia que a presença dele, ao lado dela, poderia fazer com que André olhasse para ela de uma forma diferente. Talvez fosse exatamente o que ela precisava para desencadear a verdade. Naquela noite, tudo parecia prestes a desmoronar. O coquetel seria um evento de luxo, repleto de empresários, influenciadores e figuras poderosas da cidade. Mas para André, a noite tomaria rumos inesperados. O que ele não sabia era que o destino tinha um jeito peculiar de transformar suas ações em um jogo onde ele não seria o único a manipular as peças. André ajustou a gravata com mãos ligeiramente trêmulas, um reflexo da ansiedade que o dominava. Ele olhou para Laura, que se preparava ao seu lado, com um vestido vermelho que realçava sua beleza em cada detalhe. Seus olhos eram sedutores, e seu sorriso, seguro. Ela sabia como jogar o jogo, mas naquele momento, mais do que ser apenas uma amante, ela queria ser vista, ser notada por aquele mundo que sempre fora distante para ela. "Vamos, querido, vai ser divertido", Laura disse com uma voz suave, mas cheia de uma confiança que só quem já experimentou o poder da sedução podia ter. André sorriu, mas seu sorriso não foi suficiente para acalmar a turbulência interna que começava a se formar dentro dele. Ele sabia o risco de levar Laura ao evento. Sabia que Fernanda jamais desconfiaria da presença de outra mulher, mas ainda assim o desconforto estava lá, no fundo de sua mente. Enquanto ele caminhava pelo salão, seu olhar procurava por Fernanda. Ela ainda não havia chegado, mas ele sabia que isso era apenas uma questão de tempo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Então, como uma tempestade inesperada, Fernanda entrou no salão. Seus cabelos castanhos estavam impecavelmente arrumados, e ela usava um vestido de seda azul marinho que parecia brilhar sob as luzes do local. Mas o que realmente fez André engolir em seco não foi apenas a beleza dela, mas quem estava ao seu lado. Carlos, o CEO da empresa rival, o homem que André sempre temera, tanto pela sua competência quanto pela sua personalidade impositiva. Mas aquela noite, Carlos não estava apenas representando a concorrência. Ele estava ao lado de Fernanda, com um sorriso confiante e uma postura dominante que fazia todos ao redor pararem para olhar. Ele sabia exatamente como se mover nesse mundo de poder e dinheiro.
e sua presença, sem dúvida, iria causar ondas. André não sabia o que era pior: a sensação de traição de sua esposa ou o fato de que ele próprio estava, de alguma forma, participando de um jogo muito mais perigoso do que imaginava. Mas enquanto observava Fernanda e Carlos caminhando pela sala, ele percebeu que o tempo estava se esgotando. A mentira que ele construíra parecia mais frágil a cada segundo. Quando Fernanda se aproximou, André sentiu o peso de seus próprios erros. Ela se aproximou com a naturalidade de sempre, como se nada estivesse fora do lugar. Mas os olhos dela, mesmo sorrindo, não mentiam. Ela sabia. Algo dentro dela já sabia. André, que bom vê-lo, Fernanda disse, mas a leveza em sua voz estava longe de ser natural. Ela parecia estudá-lo, tentando decifrar a verdade que ele escondia. André tentou sorrir, mas o sorriso saiu forçado. Então, Fernanda fez o que ele menos esperava. Ela olhou diretamente para Laura sem nenhuma hesitação. Você deve ser Laura, não? Ela disse com uma calma assustadora. Ouvi falar muito de você. A tensão era palpável. Laura, que até então parecia em controle da situação, foi pega de surpresa, mas respondeu com um sorriso suave. Sim, sou eu. Trabalho com o André. A mentira saiu sem hesitar, mas ela sentiu a pressão aumentar em sua garganta. Fernanda não parecia estar com raiva, nem muito menos surpresa. Era como se ela já tivesse aceitado a verdade antes mesmo de ser confirmada. Ela olhou rapidamente para Carlos, que estava ao fundo, e fez um gesto quase imperceptível, indicando que ele a acompanhasse até o bar. André, que até então estava tentando manter a compostura, sentiu uma onda de pânico tomando conta dele, mas o pior ainda estava por vir. Após alguns minutos, Fernanda voltou com Carlos, e a conversa entre os dois parecia desconexa, mas André sentia o peso da presença do CEO como se fosse uma condenação. Ela estava deliberadamente ignorando-o, como se a presença de Carlos fosse uma afirmação de algo que ele não podia mais controlar. Quando ela finalmente se virou para ele, as palavras foram como uma lâmina afiada. Eu vou falar com você depois, André. Preciso de um momento para organizar as coisas. Ela não disse isso com raiva, mas com uma frieza que o fez engolir em seco. André viu Fernanda se afastar com Carlos, e foi nesse momento que a verdade se desfez em pedaços. Laura, ao seu lado, tentou disfarçar, mas o olhar dela dizia tudo. Ela sabia que as coisas haviam mudado para sempre. O coquetel seguiu seu curso, mas, para André, o tempo parecia ter parado. Ele não sabia o que fazer. Estava perdido em seus próprios pensamentos, ciente de que a mentira que ele vinha construindo por meses finalmente havia desabado. Quando a noite terminou e todos começaram a se dispersar, a última revelação o atingiu como um soco no estômago. Fernanda se aproximou dele, mas não sozinha. Carlos estava ao seu lado, e ele tinha algo a dizer. André, temos algo importante a discutir. Carlos disse com um olhar sério. Não sou apenas o CEO da sua empresa rival. Sou também o irmão mais velho de André. Ele nunca quis que você soubesse, mas a verdade sempre vem à tona. A sala estava lentamente esvaziando, mas a atmosfera de tensão ainda pairava como uma nuvem densa sobre André. Ele não sabia ao certo o que fazer com a revelação de que Carlos, o CEO que sempre temera e admirara de certa forma, não era apenas o rival no mundo dos negócios, mas o irmão mais velho que ele tanto tentara esconder. Ele olhou para Fernanda, que agora caminhava ao lado de Carlos, sua postura ereta, o olhar firme. Ela o encarava com uma mistura de decepção e, de alguma forma, de alívio. Alívio, talvez, por finalmente ver a verdade sendo exposta. Ela não parecia mais a mulher fragilizada pelo casamento, mas uma mulher renovada, capaz de tomar decisões que a libertariam daquela vida de mentiras. Carlos deu um passo à frente com a expressão inabalável de quem sabia o que estava por vir. O peso das palavras dele ainda ecoava nos ouvidos de André. Não estamos aqui para fazer um escândalo, André. Mas você precisa entender que a verdade já não pode ser mais escondida. Ele disse com um tom de voz calmo, mas firme. Acredite, tudo isso foi difícil, tanto para Fernanda quanto para mim.
E apesar de você ter seus próprios motivos, chegou o momento de colocar um ponto final nessa história. André sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele não estava preparado para aquilo. Ele sempre achou que, por mais que o casamento estivesse em ruínas, ainda podia manter o controle das coisas. Mas agora, a dor da realidade o atingia com uma intensidade brutal. A verdade que ele tanto temia estava não apenas diante dele, mas tomando forma em cada palavra que Carlos pronunciava. Fernanda, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Sua expressão era serena, mas havia uma força que André nunca soubera reconhecer nela antes. Ela olhou diretamente para ele com os olhos bem abertos e, pela primeira vez em muito tempo, ela não parecia a esposa machucada e incompreendida, mas uma mulher decidida a seguir seu próprio caminho. Eu não estou aqui para pedir desculpas, André, nem para justificar minhas escolhas. Ela falou com uma calma quase cortante, mas sua voz não vacilou. Você me traiu, me mentiu. E mais do que isso, você achou que eu não perceberia. A dor de estar casada com alguém que se afasta de mim, que me despreza ao ponto de escolher outra mulher, não há justificativa para isso. André, ainda atônito, sentiu uma dor insuportável em seu peito. Era como se tudo o que ele havia construído, não só o casamento, mas sua própria identidade, estivesse se desintegrando diante dele. Ele queria dizer algo, tentar explicar, mas as palavras estavam bloqueadas, engolidas pelo peso da culpa. Fernanda continuou, com a voz agora mais baixa, mas cheia de uma confiança que ele nunca soubera que ela tinha. O pior não foi a traição em si, André. Foi o que ela representava. A nossa falta de conexão, a nossa incapacidade de nos comunicarmos. Eu vivi por tanto tempo tentando entender o que estava acontecendo, tentando salvar algo que você nunca quis salvar. Ela fez uma pausa, olhando para ele com uma sinceridade dolorosa. Mas o pior de tudo, o que me destruiu, foi perceber que, enquanto você me trocava por outra, você escondia uma verdade ainda mais profunda. Que a mentira não era apenas sobre nós dois, mas sobre você mesmo. Aquelas palavras atingiram André com uma força que ele não soubera que Fernanda possuía. Ele tentou falar, mas novamente se viu sem palavras. A verdade estava ali, crua, sem nenhuma chance de escapatória. Carlos se aproximou, colocando uma mão no ombro de André, mas sem a simpatia que uma pessoa poderia esperar de um amigo. Era um gesto impessoal, como se estivesse dando a André um último sinal de humanidade. Você sempre foi meu irmão, André. Carlos falou, sua voz agora carregada de uma tristeza que ele não queria mostrar, mas que era inevitável. Mas você se afastou tanto de tudo e de todos, incluindo a mim. Você não percebeu que estava perdendo tudo, até o que mais importava. O que é mais importante do que a família, do que ser verdadeiro consigo mesmo? André olhou para os dois, a sensação de desespero agora tomando conta de seu corpo. Ele sentia que estava prestes a afundar em um abismo sem fim, mas algo dentro dele o fez parar. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente para Fernanda, o peso da sua própria insensatez sendo absorvido pelo olhar dela. E naquele momento, algo dentro dele quebrou. Ele não sabia se aquilo era o começo da redenção ou o fim, mas uma coisa era clara. A dor da verdade era, finalmente, mais leve do que a mentira que ele vinha carregando. Fernanda não hesitou. Ela deu um último olhar a André e se virou, caminhando ao lado de Carlos com a cabeça erguida. Eles estavam indo embora, mas André não se mexeu. Ele ficou ali, parado, observando-os desaparecerem na multidão. As palavras de Fernanda ecoavam em sua mente, repetindo-se como um mantra. Você não percebeu que estava perdendo tudo? O coquetel terminou, mas para André, a noite ainda estava longe de acabar. Ele sabia que aquele evento marcaria o início de um novo ciclo, um ciclo onde ele teria que enfrentar a própria verdade, a sua própria falha. Talvez, de alguma forma, aquilo fosse a chance de reconstruir algo, talvez não com Fernanda, mas consigo mesmo. Meses se passaram,
e André passou por um processo doloroso de autoconhecimento e mudança. Ele se afastou de Laura, que também decidiu seguir seu próprio caminho, agora ciente de que não poderia ser mais uma peça em um jogo de mentiras. Durante o tempo que se seguiu, André buscou ajuda profissional, confrontou seus medos e inseguranças e aprendeu a entender que, antes de amar alguém, ele precisava aprender a se amar. Fernanda, por outro lado, seguiu sua vida. Ela não procurou vingança, mas uma renovação. Ao lado de Carlos, ela começou a entender que sua jornada não precisava ser definida pelas escolhas erradas do passado. Ela era dona de seu próprio destino e estava decidida a ser feliz com ou sem André. O coquetel do caos, aquele evento que parecia ser o fim de tudo, na verdade, foi o começo da superação. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia libertado ambos. E no final, era a única coisa que realmente importava.